ela não terá direito de trazer sua tese a todos os ministros. Então, se vencido, eu peço que se consigne minha divergência em relação à questão de ordem. Agora, de toda maneira, quando o processo entra no plenário virtual, o advogado ele tem direito. Exato, presidente. A sustentação. Com todo o respeito ao posicionamento do ministro. Mas nem todos sustentam. E nem todos de nós temos tempo para fazer a devida atenção nas sustentações orais que estão no plenário virtual. Não, isso eu não concordo. Desculpe, ministro André. O meu gabinete tem tempo de verificar todas as sustentações não é o gabinete, são os orais ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu ouço todos. A verdade é que é uma mera liberalidade nós novamente deixarmos fazer sustentação oral. Não é liberalidade sob a minha ótica. É porque não há nenhuma previsão constitucional ou legal nisso. E também não há previsão constitucional ou legal. Me perdoe, ministro. Não. Sei dos preconceitos, não da mesma forma, mas segmentos religiosos também sofrem preconceitos, não tão percebidos. Principalmente os de matriz africana. Não são os evangélicos que sofrem, não sofrem são os católicos. Também. Os católicos também vão sofrer a vida inteira. Agora, no Brasil, a religiosidade e os cultos são os de matriz africana. Na esteira exatamente dessa cultura. Então, eu entendo e me solidarizo e sinto a dor dessas atitudes preconceituosas. A grande questão, sob a minha ótica, é que, embora reconhecendo tudo isso, dentro da minha leitura também dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, à luz de uma divisão de poderes, caberia, a meu juízo, não ao Supremo Tribunal Federal trazer essa inovação, mas ao Poder Legislativo. Sobre a questão de ordem, eu adianto minha discordância, logicamente com as devidas vênias, não só o proponente, mas aqueles que, porventura, se alinham a esse entendimento. Manifesto minha concordância com esses dois pontos, mas não com a questão central. Por quê? Para mim é uma questão de constitucionalidade, de contraditório e de ampla defesa. Eu estou tratando aqui de um prosseguimento de julgamento ou é um novo julgamento? Se é um prosseguimento de julgamento, eu não tenho mais sustentação oral. Eu não tenho mais esclarecimentos que eventualmente possam ser feitos aqui em matéria de direito. E quem se aposentou, se é verdade que não tem mais como defender sua tese, também não tem mais o direito de rever sua posição à luz das sustentações orais que serão feitas aqui. Então, a questão aqui é de direito constitucional, de contraditório, sob a minha ótica, e de ampla defesa. Se segue o julgamento sem direito a sustentações orais, eu acho que a tese é válida. Agora, se reinicia o julgamento, abrindo-se as partes, que direito a parte tem de, numa sustentação oral, convencer o ministro que se aposentou? Ou os ministros que se aposentaram? O jogo já começa com 2 a menos. Um dos lados estará favorecido no processo. Então, eu não vejo com justiça, não acho que traga segurança jurídica, e digo isso com muita tranquilidade, porque, salvo engano, não pedi destaque até o presente momento. Eu costumo pedir vistas para meditar sobre o assunto, porque entendo que, até em respeito, às vezes, aos votos que já foram lançados. Agora, uma vez trazido aqui, não é questão de quem vai julgar, é do direito da parte de trazer a sua tese perante o Supremo Tribunal Federal. Ela não terá direito de trazer sua tese a todos os ministros. Então, se vencido, eu peço que se consigne minha divergência em relação à questão de ordem. Agora, de toda maneira,
Quando o processo entra no plenário virtual, o advogado ele tem direito. Exato, presidente. A sustentação. Com todo o respeito ao posicionamento do ministro. Mas nem todos sustentam. Nem todos de nós temos tempo para fazer a devida atenção nas sustentações orais que estão no plenário virtual. Não, isso eu não concordo. Desculpe, ministro André. O meu gabinete tem tempo de verificar todas as sustentações orais. Não é o gabinete, são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu ouço todos. A verdade é que é uma mera liberalidade nós novamente deixarmos fazer sustentação oral. Não é liberalidade sob a minha ótica. É porque não há nenhuma previsão constitucional ou legal nisso. E também não há previsão constitucional ou legal. Me perdoe, ministro. Desculpe, eu não vou entender. A palavra comigo. Presidente, é uma mera liberalidade a repetição. Aqui já foi discutido, inclusive, isso pode ficar para uma outra oportunidade, é que o destaque deveria ser colocado em julgamento antes dos votos do destaque, porque a partir dos votos, quando a parte vem aqui, já sabe quem votou. É uma inversão. Então, uma mera liberalidade. A parte já teve a oportunidade de fazer sustentação oral, o contraditório já foi satisfeito e, obviamente, os ministros que votaram devem ter respeito àqueles ministros que se aposentaram. O ministro já votou, já analisou. Então, presidente, eu insisto que votemos e, obviamente, a maioria saberá decidir. Olha, o Alexandre de Moraes tem de entender que está na hora de ele começar a responder às dúvidas, de esclarecer as dúvidas apresentadas aí com fundamentação muito sólida. É claro que por si só, o comportamento, o desempenho do Tribunal Superior Eleitoral na campanha já bastaria para que a eleição ficasse sob suspeita. É uma eleição tisnada aí pelas decisões que tomaram. Eles adotaram um candidato, tiraram da cadeia, apoiaram, ajudaram a eleger e tal, e puniam o outro candidato. Foi escandaloso o comportamento. Aí eles têm essa chance, como lembrou o Guilherme, de mostrar que, de fato, nós temos um sistema eleitoral que é orgulho nacional e perdem essa chance. Aí não, agora eu quero ver o que houve no primeiro turno. Isso é apostar na insegurança jurídica. Esclareçam os termos técnicos, os ministros do TSE, e provem que a coisa funcionou. Porque o povo está na rua, porque sabe disso, desconfia das irregularidades que aconteceram e quer respostas que não vêm. E aí o que começa a acontecer, que é a pior das situações de uma democracia. O Alexandre de Moraes começou a ter as suas decisões desrespeitadas. Era inevitável isso. Hoje, por exemplo, ele convocou, extrapolando a sua esfera de atribuições, convocou comandantes da Polícia Militar de todos os estados para uma reunião em Brasília. É como o presidente Bolsonaro convocar todos os juízes de segunda instância do Brasil por uma reunião com o chefe do Executivo. E não foram 3 comandantes, do Rio Grande do Norte, da PM do Rio Grande do Norte, do Paraná e de Santa Catarina. O que é que ele vai fazer? O que é que ele fez com os chefes militares que disseram que não vão tolerar a remoção dos brasileiros que democraticamente estão se reunindo diante dos quartéis para pedir algum tipo de ajuda, de esclarecimento, e os comandantes não receberam os ultimatos que ele adora dar, 48 horas para isso, 2 dias para isso. Ele é que tem meia hora para começar a se explicar, porque as coisas não vão acabar bem e o Supremo, repito, que só pode se apoiar na autoridade moral, ele não tem tropas, ele está se desmoralizando por causa de comportamentos assim. Essa eleição está definitivamente sob suspeita. E repito o seguinte, o PT que passou a vida gritando fora Temer, fora FHC, fora Sarney, fora qualquer presidente que não pertencesse ao partido, vai ouvir sim, já está ouvindo fora Lula. E isso é democrático. E é a palavra de ordem que vai unindo
milhões de brasileiros, né? No mínimo 58 milhões e mais um pouco, e contando.